Um crime cruel que chocou a população balsense e toda a região. O crime que vitimou a senhora Nelly da Silva Tavares aconteceu no dia 10 de dezembro de 2021 e hoje o principal suspeito vai à júri popular. Neylon Antônio dos Santos é o principal suspeito de ter agredido e estuprado a vítima, tirando também a sua vida. A família clama por justiça. A nossa equipe, ao tentar falar com a defesa do acusado, falaram que não tinham nada a declarar. O doutor juiz Douglas Lima falou sobre como deverão ocorrer os procedimentos no tribunal. Hoje nós vamos realizar o que a gente chama de segunda fase do tribunal do júri, ou seja, o processo passou por uma primeira instrução, onde foi verificado apenas os indícios, né, relacionados à autoria e materialidade do fato, né, daquilo que aconteceu, e como o foro competente, ou seja, com uma competência para julgar e decidir, né, seja pela condenação, seja pela absolvição, é do Conselho de Sentença, ou seja, de pessoas escolhidas dentre a comunidade, sorteadas hoje na sessão, para que possam, após apreciar as provas, decidir, né, pela admissibilidade ou não da acusação, e é isso que vai acontecer hoje. Então hoje nós vamos ouvir novamente as testemunhas, aquelas que forem logicamente arroladas pelo Ministério Público e pela defesa. Após nós vamos interrogar novamente o acusado, que possui o seu direito ao silêncio, mas caso queira exercer a sua defesa no tribunal do júri, pode exercê-la. E após vamos proceder então aos debates daquilo que são as teses, né? Ou seja, daquilo que o Ministério Público, que vai ser acompanhado por um advogado da família, que é chamado de assistente de acusação, vai colocar para os jurados, né, que entende do fato, do crime. E também aquilo que a defesa daquela pessoa que está acusada hoje também vai colocar como a sua tese defensiva, né, para que possa de fato excluir o crime. Então, a partir dessas duas colocações, né, o Conselho de Sentença, que são esses jurados, vão decidir de modo soberano sobre a admissibilidade ou não dessa acusação e se condenam ou absolvem o acusado. A decisão virá do povo, que tiveram as suas presenças solicitadas. Quanto à questão de saber se ele é ou não é culpado, digamos assim, nessa fase, é uma decisão que o Conselho de Sentença ele pode, pela sua soberania dos vereditos, reformar ou mudar totalmente, porque de fato ele tem essa possibilidade de analisar todas as provas do processo e concluir de maneira diferente, inclusive daquilo que foi a conclusão da primeira fase da instrução, que seria de levar o caso ao plenário. Inclusive o Conselho de Sentença pode dizer assim, olha, esse caso aqui não foi um homicídio, foi um outro crime. E aí remanesce o processo para que eu julgue e determine qual crime que foi cometido e aplique a sentença. Mas caso o Conselho de Sentença reconheça que foi um crime de homicídio, eu vou perguntar e vou questionar ao jurado se, naquele caso, eles absolvem ou não o acusado. E eles colocando que absolvem, eles, né, lógico, se livra solto do processo, e caso eles decidirem pela condenação, eu na mesma oportunidade faço o que a gente chama de dosimetria da pena, né? Ou seja, vou analisar as circunstâncias se o caso aconteceu, baseado na lei, naquilo que prescreve o nosso Código Penal, e vou estabelecer uma pena para que ele possa então cumprir a partir agora da fase de execução, e não mais na prisão preventiva. É importante ressaltar também que a decisão da Justiça depende do júri, mas que ainda assim estão comprometidos a sanar o caso. O nosso compromisso com a comunidade, com a sociedade, e aí inclui a todos, né, é exatamente de pautar o processo no tempo razoável, né, porque eu acredito que a Justiça, quando ela é demorada, né, ela é uma justiça que ela chega a ser falha, né, porque ela viola direitos tanto daquelas pessoas que estão na condição de acusado, como também viola direitos da vítima nos casos tentados, né, ou viola direitos dos seus familiares que esperam, né, daquele Conselho de Sentença, dos seus pares, né, que são a comunidade, né, que são pessoas escolhidas dentro da comunidade, uma solução em definitivo para o caso e que abre, né, vias inclusive de recursos, né, de possibilidade de contestação. Ou seja, se o processo fica parado, ele não anda, ele não é pautado para o tribunal do júri, é como se o caso ali ficasse amarrado e aquele sofrimento, né, aquela demora aumentasse ali aquilo que já é um sofrimento natural de um fato trágico que o júri se origina. Então o júri ele se origina de um fato trágico, né, de uma morte, de uma tentativa de homicídio, e a partir daí o nosso compromisso da Justiça é pautar com celeridade, respeitando, né, os direitos e as garantias fundamentais das pessoas acusadas, mas também respeitando os direitos e as garantias fundamentais das pessoas que se encontram na condição de vítima ou de seus familiares. Quando o crime ocorreu, a nossa equipe esteve no local e acompanhou todos os procedimentos, inclusive com o acusado Neylon Antônio, que para as câmeras confirmou estar no local do crime e que teve contato com a vítima. Não me lembro de muito porque eu estava muito bêbado, eu estava alcoolizado.
Vinha de algum local? Vinha da festa. Deixa eu te falar uma coisa, se alguém fizesse isso com tua mãe, o que tu faria? Eu ia atrás, eu queria justiça. Não ameacei ela. Ela só deitou lá no chão. Só tirei a roupa dela, botei assim do lado assim do mato, só isso. Na missão, a Guarda Municipal foi de suma importância na busca pelo corpo da mãe de família Beli da Silva, que após a fatalidade deixou esposo e filhos. Desde a época que a mãe do nosso companheiro deu como desaparecida, a gente iniciou esse apoio à família, tanto nas buscas quanto na procura pelo suspeito. Então, a gente fica dando apoio para a família aqui no que for possível e espera que a justiça seja feita. A nossa equipe ainda está acompanhando o desfecho desta história.